Olá, chegou aquele momento super especial da leitura da Palavra de Deus. Sim, estou na sala da minha casa e onde quer que você esteja, é possível você acompanhar essa leitura, tá? Mesmo sendo por meio de um outro celular, ou você pode ficar ouvindo e depois você vai buscar a sua Bíblia quando chegar em casa para ler, né? Para voltar ao vídeo e ler juntamente comigo. Então vamos lá. Mateus 21. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desmarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Continuando aí na sua Bíblia, Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Foi a pergunta que Jesus fez. Continuando. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer
não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A história de Jesus continua. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntavam: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus perguntou a eles. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Assim, nós estamos no 30, né? Vamos lá. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar-lhe o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Continuando, a parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Eu vou continuar em outra Bíblia, gente, porque essa aqui é de estudo e ela está bem marcada e não está dando para eu ler. Só um momento que eu vou pegar aqui a Bíblia. A gente vai continuar agora em Mateus 21, a partir do 33, tá? Vamos lá. Estamos em casa, lendo a palavra, né? Vou abrir aqui para vocês. Eu realmente tinha ensaiado, tá, gente? Na Bíblia marcada. Mas agora eu vou continuar nessa aqui, que vai ajudar também você que usa a linguagem de hoje, tá? Continuando no 33. Os lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas
e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Meu Deus! Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. É isso, gente, a nossa leitura de hoje, né? Mateus 21. E amanhã vamos continuar com a Fabiana Cascal em Mateus 22. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a gente aí no nosso devocional diário e também no ForjaCast Day, todas as quintas-feiras. E a minha oração é que Deus continue sempre abençoando a sua vida juntamente com a sua família. Tchau, tchau!